Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma oração do meio-dia. Só conferindo aqui, está tudo funcionando direitinho. Agradeço a todos que estão participando conosco. Mais um dia em que nós vamos orar pelo Brasil, né? Agradeço você a participação dessa campanha, uma campanha nacional de oração em favor do Brasil, em favor dos governantes do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Samuel Marques, eu sou pastor da Igreja de Deus do Sétimo Dia, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e também professor de Direito Constitucional. E eu estou aqui nessa campanha de oração com você, passando um conteúdo de direito constitucional e logo depois orando pelo Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Já está conosco a nossa irmã Ocilene, que é lá de Barcarena, no Pará. Muito obrigado, irmã Ocilene, pela sua companhia aqui. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Facebook, né? Então, muito obrigado a você que tem acompanhado aqui as nossas transmissões. E hoje nós vamos falar, peço que você dê aí o seu joinha, o seu like, né, se inscreva no canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa campanha de oração. Estou oferecendo a você gratuitamente um livro chamado Ensina-nos a Orar. É um livro que vai te ajudar a construir um bom hábito de oração. Está na descrição do vídeo, é só clicar, baixar, compartilhar com as pessoas que você ama, enviar aí no grupo da sua igreja, para que as pessoas tenham um hábito de oração e possamos orar juntos pelo Brasil. Também estou compartilhando um e-book chamado A Lista de Trump. Esse e-book vai mostrar para você quais são as autoridades brasileiras que foram sancionadas, que tiveram seu visto cancelado, o visto de entrada nos Estados Unidos, cancelados pelo governo norte-americano. Esse e-book, ele tem as autoridades com a foto, com o currículo, mostrando para você quem são essas pessoas e para que você possa orar também e pedir a Deus uma solução também nessa área, né? Estamos aí numa guerra diplomática. O Brasil está em guerra, irmãos. Eu gostaria que você entendesse isso. Nós estamos numa guerra tarifária, estamos numa guerra econômica, estamos numa guerra diplomática. O Brasil está sem representação diplomática nos Estados Unidos. Nós estamos, irmão, com um clima muito estranho, que são característicos, irmãos, de guerra, né? De guerra comercial já estamos vivendo, claramente, né? Não é um conflito armado, não estamos ainda, não está caindo bomba no Brasil, não está morrendo soldado no campo de batalha, mas nós estamos claramente em guerra, irmãos. Essa é uma guerra comercial, é uma guerra tarifária, é uma guerra econômica e é uma guerra, irmão, ideológica. É sobre visões de mundo, né? Como que as pessoas entendem desse jeito ou daquele jeito, a direita, a esquerda. Irmãos, isso é sério, não é? E nós estamos orando para que venha uma solução de Deus. Nós não queremos intervenção militar, não queremos intervenção estrangeira, não queremos guerra civil, revolução, conflito armado. Nós queremos, irmãos, uma solução de Deus, que a bênção de Deus traga uma solução, irmãos, pacífica, dentro da lei, da Constituição, que não signifique violência, prisões nem morte. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo. Estamos orando pelo Brasil. Agradeço a companhia da irmã Ocilene, que é lá do Pará, da irmã Marinalva, que é de Sergipe, né? Temos confiança em nosso Salvador Deus, que não dorme, amém. E a irmã Silvia de Santa Catarina, Pai seja convosco. Muito obrigado, irmã Silvia. Então, nós estamos aqui já em 4 estados, né? Pará, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Né? Nós temos 4 estados aqui representados hoje na nossa oração do meio-dia. E eu agradeço muito a sua companhia. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que têm autoridade. Né? Outra versão diz pelos governos, aqueles que governam o país. E nós estamos orando, irmãos, pelo executivo, legislativo, judiciário, já mostrei aqui para vocês, os poderes da República, né? Todo o poder pertence ao povo, mas o povo exerce esse poder por meio dos seus representantes eleitos. Então, nós temos o executivo, o legislativo, que são eleitos, e nós temos o judiciário, que no Brasil não é eleito, né? É por concurso público, né, os juízes de carreira, ou por indicação política nas cortes superiores.
Então, irmãos, esse é o formato do nosso programa. Nós estamos orando pelos governantes e conhecendo um pouco mais de como funciona a nossa nação através do estudo do direito constitucional, através do estudo da Constituição, que é a lei maior do país, tá? Então, hoje nós vamos estudar os artigos 193 a 204. Nós entramos num capítulo chamado da ordem social, né? E o primeiro assunto da ordem social é a seguridade social. Nós vamos falar sobre isso hoje. A seguridade social e os aspectos, os 3 aspectos da seguridade social que nós vamos abordar hoje são saúde, previdência e assistência social. Isso está na Constituição, no artigo 193 a 204. Você pode, se você tem uma Constituição em casa, você pode abrir, né, o seu livro aí e acompanhar. Se você não tem, você pode entrar na internet. Entra no Google, escreva lá Constituição Federal do Brasil. Aí ele vai mostrar para você um site, várias opções. Você entra no site do Planalto. O site do Planalto tem sempre o texto atualizado, né? Então, quando eu recomendo algum texto de lei para os alunos, eles podem consultar em papel, ter o livro na mão, mas se não estiver, eu recomendo que entrem na internet, procurem pelo site do Planalto, porque lá toda a legislação está atualizada. Se você quiser procurar uma lei, pensa numa lei qualquer, eu quero ver o Código Civil, você entra lá, está atualizado. Se você quiser qualquer lei que tiver em memória aí, quero a lei da ficha limpa, você vai entrar, ela vai estar lá totalmente atualizada, todas as alterações que a lei sofreu, estão lá no site do Planalto, tá? Então, essa que é a dica para você procurar a legislação na internet. E se você quiser acompanhar os artigos da Constituição que eu estou mencionando aqui no seu telefone, aí usando a internet, no seu computador, acesse, escreva no Google Constituição Federal, entra no site do Planalto e você vai acompanhar hoje a partir do artigo 193. Vamos lá, então? Vamos estudar a Seguridade Social. No artigo 194, ele diz assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência, assistência social, tá? Vou deixar bem grande aqui na tela para você ver. Esse é o texto do artigo 194. A Seguridade compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, vejam, estas áreas fazem parte da Seguridade Social. A Constituição diz isso, tá? Então, o que é a Seguridade Social? Essa Seguridade Social, ela fala da segurança, vamos dizer assim, do cidadão em relação à sua saúde e à previdência em si, né? Então, a saúde, nós vamos ver já já, né, cada um desses temas. A previdência e a assistência social são coisas diferentes. Uma coisa é a saúde. A gente fala assim, eu vou pagar a previdência ali, né? Mas do que se trata a previdência? A previdência é uma coisa, a assistente social é outra coisa e a saúde também é diferente. Mas as 3 áreas, saúde, previdência e assistência social, estão debaixo de um mesmo tema, né? Um só guarda-chuva abarca esses 3 temas aí: a saúde, a previdência e a assistência social, e nós vamos conhecer agora um pouco mais os detalhes delas. Então, veja, no artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei. Então, vejam, eu quero que você perceba aqui o seguinte: essas áreas, saúde, seguridade e assistência social, saúde, previdência e assistência social, essas 3 áreas, elas têm um aspecto assim importante que eu quero hoje comentar com você, que é o fato delas serem financiadas por toda a sociedade. Então, veja, quando alguém recebe uma aposentadoria, vamos dizer que você é um trabalhador, você está contribuindo ainda com a Previdência, você não se aposentou. Quando alguém recebe uma aposentadoria, quem está pagando essa aposentadoria é a sociedade, é você. Você trabalha e recolhe a Previdência. Você vai lá e recolhe uma guia da Previdência Social. Tem lá um valor, né, se você é autônomo.
Se você, aquele carnê do INSS, né, o carnê laranja, né, que muita gente conheceu, você como autônomo, como uma pessoa que não é empregado de uma empresa, você pega aquele carnezinho e vai pagando a previdência todo mês para um dia se aposentar. Se você trabalha registrado, você paga a previdência todo mês, desconta do teu salário, uma parte, outra do empregador, e recolhe na previdência para um dia você aposentar. E também as empresas que têm uma folha de pagamento, têm funcionário, elas recolhem a guia da Previdência, esse dinheiro vai para a Previdência para aposentar as pessoas. Então, quem que paga as aposentadorias? Isso eu quero deixar uma coisa assim muito clara para você, nessas nossas conversas, é que o governo, ele não tem dinheiro, tá? Então, mas eu quero assim que você entenda, eu vou repetir porque eu quero que você entenda isso. O governo não tem dinheiro. O governo não produz renda, o governo não produz nenhum tipo de riqueza, o governo não tem dinheiro. Eu quero que você compreenda isso com muita clareza. O governo não tem dinheiro. E você fala, mas ele não imprime o dinheiro? Não tem lá na Casa da Moeda a impressão do dinheiro? Sim, mas se ele imprimir aquele dinheiro sem o lastro que a gente chama, sem que esse dinheiro represente a riqueza da economia real, esse dinheiro vai ser só papel e em algum momento ele vai gerar inflação e ele vai trazer a desvalorização dessa moeda. Ninguém mais vai querer pegar esse dinheiro. Então, veja, o governo nada produz, o governo não gera riqueza, o governo não tem dinheiro. Isso eu gostaria que você gravasse bem claro hoje. Então, veja, mas eu recebo a aposentadoria do governo, né? Eu, inclusive, vejo, as pessoas brincam, né? Falam, o Lula está me pagando agora, né? Eu tenho um amigo que fala, agora eu estou por conta do governo federal, né? Então, quem está me pagando agora é o Lula que é meu patrão, tal, e brinca, com o presidente, né? Então ele diz, olha, o presidente está me pagando. Não é o presidente. Se você é aposentado da prefeitura, não adianta você falar, o prefeito está me pagando agora, o prefeito está bancando aqui minha aposentadoria, aposentei pelo município. O município não gera riqueza, o município não produz recursos, o município não tem dinheiro. Eu aposentei pelo Estado, eu era funcionário público estadual, era professor, e eu aposentei, agora é o governador que está me pagando. Não, o Estado, o seu Estado, aqui nós temos hoje o Pará, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, todos representados aqui. Agora chegou também o Paraná, né? A irmã Maria Batista, que é lá do Pará também, oremos pelo Brasil, Deus abençoe o Brasil, e a irmã Inês também lá de Curitiba, Pai seja convosco. Então nós temos hoje Paraná, Pará, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Temos 5 estados agora participando da campanha de oração. Então eu gostaria de dizer para você assim, o Estado não tem dinheiro, não produz riqueza, não adianta, não tem. Então quem está pagando? A sociedade. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, porque o dinheiro que eu estou pagando, recolhendo meu INSS, não está sendo guardado no meu nome. Tem uma continha lá escrito, Samuel, o dia que você aposentar, o teu dinheiro está aqui. Não, ele vai para uma conta geral que está pagando as aposentadorias de todo mundo. Então, o que eu estou contribuindo não está lá guardadinho para ser usado em meu favor quando eu me aposentar. Ela está entrando no sistema. Eu dou uma entrada naquele dinheiro numa conta geral que está pagando a aposentadoria de todo mundo. Então, eu estou financiando a Previdência. As empresas estão financiando a Previdência. As pessoas que fazem recolhimento avulso, autônomo, as pessoas que são empregadas, quem está formalizado, quem tem uma empresa, eles estão financiando a Previdência. A Seguridade Social, seja a Previdência, seja a saúde, seja a assistência social. Quem financia é a sociedade, de forma direta ou indireta. Então, veja, isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes, se você recebe um benefício social, se você atribui, né? Eu lembro na pandemia, o pessoal, ei, Bolsonaro tá mandando um dinheiro e tal.
Não era o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não tinha dinheiro nenhum. E o governo Bolsonaro não tinha dinheiro nenhum. Quem financia é a sociedade. O governo tem o dinheiro que ele recolhe dos cidadãos de impostos. Então, veja, o governo, ele arrecada com os impostos e administra essa arrecadação. Então, o governo, irmãos, ele tem que administrar o dinheiro que foi arrecadado de impostos. Esse dinheiro é um dinheiro sagrado, suado, foi retirado da sua família, foi retirado, irmão, do seu orçamento. Você receberia mais se não fosse o desconto da Previdência. Você teria mais dinheiro na sua mão. A empresa teria mais dinheiro se não fosse a necessidade que ela tem de recolher os valores da Previdência, das contribuições sociais. Ela tem que pagar, irmão, esses impostos. E isso reduz o caixa da empresa, o orçamento das famílias, porque toda a sociedade está contribuindo para a Seguridade Social. Aí o pessoal fala, o Brasil tem SUS de graça, mas somos nós que pagamos. Sai da sociedade. O governo não gera nada, o governo não tem dinheiro. Se de tudo que eu falar aqui hoje, o irmão lembrar dessa frase, o governo não produz riqueza e não tem dinheiro, eu já vou ficar feliz. É isso. Nós precisamos entender isso. Governo não faz favor para ninguém, prefeito não faz favor para ninguém, governador não faz favor para ninguém. Vou lá ver se o governador faz aqui alguma coisa para mim. Ele está usando o dinheiro que é seu. Você deu o dinheiro para ele só está administrando, ele é um servidor público, é um funcionário da sociedade. Ele precisa fazer um bom trabalho. Nós não podemos ter essa ideia de que elegeu a pessoa, ele virou um semideus, alguém agora, ele tem o poder, mas ele não tem o poder é do povo. Nós passamos para ele uma delegação, ele tem só um mandato, durante alguns anos ele vai administrar, e se administrar mal, a gente tira ele de lá, porque esse dinheiro é nosso. Ele está administrando. Se ele gastar mal, gastar errado, nós precisamos tomar uma atitude, porque esse dinheiro nos pertence, ele é da sociedade. Artigo 195 da Constituição. A Seguridade Social será financiada. Quem é que está pagando pela Seguridade Social? Toda a sociedade, de forma direta ou indireta. De forma direta ou indireta. Então, veja, no artigo 196, agora, diz assim, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso aqui é fantástico, gente. É direito de todos e dever do Estado. Então, eu tenho direito e o Estado tem o dever de propiciar meios para que eu tenha assistência à saúde. É garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças, né? Então, aí nós precisamos reduzir o risco de doença. Então, saneamento básico, quando faz esgoto, quando oferece água tratada, tudo isso reduz o risco de doença, porque se a gente tomar uma água contaminada, aí a cidade inteira adoece. Então, essas ações que visam a redução do risco de doença fazem parte da saúde. Outra coisa, acesso universal, ou seja, toda pessoa tem acesso, irmãos, à saúde pública. Então, se for um mendigo, irmãos, que chegar no posto de saúde, ele tem acesso. Se for uma pessoa da roça, ele tem acesso. Se for uma pessoa da cidade, ele tem acesso. Se for pobre, ele tem que entrar e ser atendido. Se for rico, né, se for o Faustão, ele tem que entrar lá e ser atendido. É isso. Não importa, ele chegou lá, ele será atendido. O acesso é universal, igualitário. Todos vão chegar lá e serão atendidos. As ações e os serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover a saúde, proteger a saúde, recuperar a saúde, são ações que devem ser igualitárias e universais. Toda pessoa será atendida. Chega lá numa UPA, num pronto atendimento, você será atendido, você será medicado. Isso é direito do cidadão e dever do Estado. Mas quem financia? A sociedade como um todo, de forma direta ou indireta, é que banca, é que paga esse serviço. Por que tem médico lá na UPA?
Por que você chega lá e tem um médico para te atender? O médico é caro, mas quanto custa? Quanto paga por mês para você ter um médico à disposição, irmão? Não é barato. Quanto paga por mês para ter uma equipe de enfermagem, irmãos? Um enfermeiro padrão, graduado ali, mais os técnicos estão em volta, outros paramédicos, tem um fisioterapeuta, tem um fonoaudiólogo. Irmãos, aquilo custa um rio de dinheiro. Não é barato. Mas sabe quem paga, irmãos? Somos nós. É a sociedade que paga. Então, se a sociedade empobrecer e não tiver dinheiro, irmãos, o governo em si, o Estado, ele não tem de onde tirar o dinheiro, irmão. O Estado não produz, o Estado não tem dinheiro. Precisa da sociedade forte, precisa das pessoas trabalhando, precisa ter emprego, precisa ter renda, precisa ter empresa, precisa pagar imposto, precisa girar a economia para que esse dinheiro produzido em meio à população, a economia viável, uma economia que seja realmente, irmãos, crescente, pujante, que produza. Essa sociedade que produz vai financiar a saúde. Se essa sociedade parar de produzir, as empresas não estiverem indo bem, tiver um monte de desemprego, um monte de pessoa que não trabalha, esse financiamento da saúde deixar de existir, não vai ter médico, mas vai despedir o médico, vai despedir a enfermeira, vai despedir o fisioterapeuta, vai despedir a fonoaudióloga, vai despedir todo mundo, dentista, todo mundo que trabalha no posto de saúde, irmão, não vai ter. Acabou. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então, às vezes, irmão, a gente fala da economia, né? É muito importante o ministro da Economia, é muito importante manter o juro baixo, é muito importante o valor da moeda, é muito importante. Aí vão falar, mas para que isso, irmão? Tá indo tudo bem, tá indo tudo bem porque tem dinheiro, meu amigo. Eu tinha um amigo, um colega advogado, ele brincava e falava para mim assim, falava, doutor, ele brincava, ele me chamava de doutor Samuel, quando queria fazer piada, ele falava assim, doutor, todo mundo é bom pagador enquanto tem dinheiro. Você entendeu? Todo mundo é bom pagador enquanto tem dinheiro. Se acabou o dinheiro, meu amigo, você virou mal pagador. Você não tem dinheiro, como é que você vai fazer? Então não é questão de caráter, não é questão de princípio, não é... acabou o dinheiro, eu tenho que ir lá conversar. Olha, meu amigo, não deu, você vai parcelar para mim 10 vezes, porque eu não consigo te pagar, você tem que ter outra... Então, e se não der, não deu, e não tem o que fazer, você não tem o dinheiro. Então, ele brincava, né, que ele fazia ações de cobrança, ele dizia, olha, todo mundo é bom pagador enquanto tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, acabou, meu amigo. Você vai para o SPC, você vai para o Serasa, teu nome lá, mas acabou. E o governo não é diferente. Se a economia não funcionar, se nós não tivermos um bom trabalho na área econômica e acabar o dinheiro, esqueça a Seguridade Social, esqueça a saúde, esqueça a Previdência, vai parar de pagar as aposentadorias. Isso já aconteceu no Brasil, em 2 estados do Brasil. O Estado acabou o dinheiro e deixou de pagar os aposentados. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Põe no Google aí. Aposentados do Rio de Janeiro não recebiam. Você vai ver a notícia, não sei de que ano aí, que o governo do estado não pagava as aposentadorias, acabou o dinheiro do estado. E aí você verá que a assistência social também não vai ser feita, o auxílio, o Bolsa Gás, o Bolsa Família, o Bolsa não, acabou, meu amigo. Precisa ter dinheiro. Ou a economia vai bem e tem dinheiro, e aí movimenta tudo essa estrutura que nós estamos aqui comentando hoje, ou acabou o dinheiro, acabou a festa, acabou o bom pagador, já era, meu amigo. Tá? Saúde é direito de todos, mas não, se não tiver dinheiro, não tem como pagar o médico. Se não tiver dinheiro, não tem como comprar remédio. Se não tiver o dinheiro, não tem como manter os leitos hospitalares. Acabou, meu amigo. É o fim da conversa. Então, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, mas o Estado tem que ter dinheiro para bancar isso, para financiar. E a sociedade como um todo é quem financia isso. O governo não tem dinheiro. Quem gera recursos é a sociedade, é o trabalhador, é o empresário, são as pessoas que estão aí produzindo na economia real. Eles vão gerar os recursos que vão abastecer o governo para que ele preste o serviço de saúde. Sem isso, esqueça. Tá?
Vamos lá, quem mais chegou aqui? O pastor Eugênio, de Curitiba. Pai seja convosco, estou atento aqui, esqueci de responder a chamada, estou aqui faz tempo. É isso aí, pastor Eugênio, obrigado pela presença. Também Curitiba, a irmã Ana Maria, aqui de Rio Preto. Pai seja convosco, irmãos, Deus abençoe o Brasil, amém. Davi, Pai seja convosco, tá ótimo. A Darlane também, Pai seja convosco. A Darlane é lá de Cerro Azul, muito obrigado, Paraná também. E a Maria Aparecida Ribeiro, que é Macida também de Colombo. Muito obrigado. Todos ali do Paraná, né? Menos a irmã Ana Maria, né, que é aqui de Rio Preto. Os demais são lá do estado do Paraná. Muito obrigado pela companhia. Estamos hoje aqui em 5 estados, orando pelo Brasil. E agora eu vou mostrar para você aqui algumas coisas sobre a Previdência. Deixa eu colocar a letra maior aqui na tela. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observando critérios de equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, ao seguinte: cobertura dos eventos de incapacidade temporária, proteção à maternidade, especialmente à gestante, tá? Vou explicar isso aqui ponto a ponto para você. O regime geral de previdência é a previdência do país, é a previdência social, é essa que você vê na televisão, onde tem os empréstimos, que tem o INSS, é essa previdência, o regime geral de previdência. Mas existe o regime, a previdência própria. Muitas vezes o Estado tem uma previdência própria para os seus servidores, o município tem uma previdência própria, e existe também a previdência privada, né, que é outro regime de previdência, que é aquela que você vai no banco e paga um valor todo mês, e a conta fica no seu nome, e no final você vai receber aquele dinheiro que você mesmo depositou, tá? Essa é a previdência privada, é outra coisa. A previdência no regime próprio é essa que é do Estado, do município, é separada, às vezes até de uma empresa tem um regime de previdência, mas é outra coisa. E o regime geral é o do INSS, é o do país inteiro, tá? É esse que é o regime geral de previdência. O caráter é contributivo, ou seja, a gente coloca o dinheiro lá, mas não é necessariamente ligado ao seu nome, você contribui para um sistema, e o sistema, sendo saudável, vai te remunerar no futuro. A filiação é obrigatória, você não pode entrar numa empresa, ser trabalhador e dizer: olha, eu não quero pagar a Previdência, tira esse desconto aí do meu lerite que eu não vou pagar a Previdência. Isso não existe, tá? A filiação é obrigatória. Se você está trabalhando formalmente, você tem uma empresa ou você é empregado, perante o governo, você é um trabalhador da força de trabalho do Brasil formalmente constituído? Sim. Então você tem que contribuir para a Previdência, é obrigatório, tá? E aí tem os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial desse dinheiro, irmãos. Isso é o problema, irmãos, porque esse equilíbrio financeiro tem sido, irmão, desequilibrado há muito tempo. Já se usou o dinheiro da Previdência para construir obras de infraestrutura que o Brasil precisava. Já teve rombo da Previdência, fraude, constantemente tem alguém fraudando a Previdência. Já se fez as contas de que esse dinheiro vai acabar em mais alguns anos, de que esse dinheiro não será suficiente, de que tem menos gente contribuindo do que gente recebendo. Isso, irmãos, é um risco para a Previdência. Nós precisamos cada vez mais incluir as pessoas no mercado formal de trabalho para que elas contribuam e para que exista, irmão, sempre recursos lá na Previdência à disposição. E se tudo isso funcionar e nós tivermos a Previdência funcionando direitinho, a Previdência Social, o que ela vai fazer? Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente de trabalho e idade avançada. Então, veja, o que é incapacidade temporária ou permanente para o trabalho? É o auxílio-doença, irmão. Você quebrou uma perna, você vai ficar um tempo incapacitado para o trabalho, mas é temporário, porque você vai recuperar. Enquanto isso, a Previdência vai te pagar um benefício para você, então, esperar a recuperação tendo dinheiro, tendo o seu salário, recebendo um valor todo mês. A incapacidade permanente, a pessoa, de repente, né, ficou permanentemente impedida de trabalhar, né? Teve um acidente muito grave, a pessoa está acamada agora, não tem mais como trabalhar. Essa está em invalidez permanente, a gente chama, né? Então, ela está incapacitada para o trabalho de forma permanente. Então, vai receber um benefício de forma permanente também agora. Se for temporário, benefício temporário. Se for permanente, benefício permanente.
E a questão da idade avançada. Então, a pessoa que estiver com uma idade que não permita mais que ela venha trabalhar, ela vai receber esse benefício, essa cobertura da Previdência Social. A outra coisa é a proteção à maternidade, especialmente a gestante. Então, a mãe que fica afastada do trabalho para ter uma criança, né, durante a gestação, às vezes uma gestação de risco, às vezes mesmo para conceber e aí passar um tempo com a criança. Então, o que acontece? Ela tem lá a proteção à maternidade, ela terá um benefício proveniente da Previdência Social. Vou colocar mais uma aqui agora. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Ele não queria, mas ele ficou desempregado. A empresa que mandou ele embora é involuntário, não foi ele que pediu para ser demitido. Ele foi demitido e ficou sem trabalho. Então, esse desemprego involuntário, ele terá o auxílio-desemprego, ele vai ter uma cobertura da Previdência. Também o salário família e o auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Aqui tem uma discussão muito grande, né? O salário família, tudo bem, a pessoa que tem vários filhos, mas o auxílio reclusão, muita gente questiona, né? Porque a família da vítima, né? Alguém vai lá, dá um tiro, mata alguém, a família da vítima, muitas vezes, se o pai, essa pessoa que morreu, pai, mãe, filho, qualquer pessoa que morreu, não for segurado da Previdência, ele não terá nenhum benefício, não vai receber nada, né? Nenhuma compensação do Estado, vamos dizer assim. Já a pessoa que fez o crime, que foi presa, terá um auxílio reclusão, né, para os dependentes. Ali, se ele for segurado, ele que cometeu o crime, a família recebe o benefício, e o outro que foi vítima dele não vai receber nada. É muito cruel, né? Muita gente critica essa sistemática, talvez deveria, né, ser revisto de alguma forma, também ter um benefício para quem foi vítima, mas hoje funciona assim. E, por último, a pensão por morte, né? Então, a pessoa que faleceu, então a família, o trabalhador que faleceu, sendo um segurado da Previdência Social, a família terá direito, então, a este benefício, né? Vamos lá, então. Então, nós vamos agora, irmãos, prosseguir, né, com a questão da Previdência. Não, agora já vem assistência social. Antes de ir lá, deixa eu ver aqui. Quem está conosco aqui, chegou a Sara Borges, Ornelas. Nós, da Prefeitura de São Paulo, continuamos a contribuir para a Previdência em 14%, mesmo depois de aposentado. Acho isso uma injustiça e uma péssima gestão. Muito bem, Sara. Obrigado pela sua contribuição. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A Sara fez uma ótima contribuição aqui. Muito obrigado, irmão. Veja bem, continua contribuindo mesmo depois de aposentado. Por quê? Porque o sistema está quebrando, né? Nós já temos vários indicativos de que está faltando dinheiro, né? Então, por isso, irmãos, que quando eu vejo assim, teve um rombo da Previdência, não sei quantos bilhões, irmãos, aquilo me dá um arrepio. Sabe por quê, irmão? Porque amanhã vai faltar dinheiro. Esse dinheiro que sumiu, que foi para o ladrão, para o falsário, para o estelionatário, para o golpista, que foi lá e roubou o dinheiro da Previdência, esse dinheiro, irmão, vai fazer falta amanhã. Amanhã, sabe o que pode acontecer com as pessoas? Já aconteceu com a Prefeitura de São Paulo, a Sara está dando aqui o depoimento dela, Sara Borges Ornelas, obrigado, uma Sara aqui por essa contribuição. Ela está dizendo o seguinte: quem é da Previdência própria da Prefeitura de São Paulo estava lá, aposentava e estava recebendo, estava tudo bem. Aí eles viram que o dinheiro não está dando, o dinheiro que está entrando vai secar, não tem da onde tirar. Então, o que eles começaram a fazer? Quem recebe o dinheiro da Previdência, olha bem, ele já trabalhou, já contribuiu a vida inteira contribuindo, já deu a sua contribuição para a sociedade, pagou a Previdência a vida inteira, trabalhou 35 anos na Prefeitura de São Paulo, aposentou. O que eles fizeram? Olha, mesmo o aposentado agora vai passar a contribuir. Então, você sabe o que aconteceu? Quem estava lá recebendo a sua aposentadoria, agora recebe 14% menos. Recebe 14% menos. Sabe por que recebe 14% menos? Porque esse dinheiro tem que ir lá para o caixa da Previdência antes que ela quebre e ninguém receba nada. Você entendeu? É um plano, é tentando recuperar. São sinais para a gente ver que não está funcionando, não está sendo bem administrado. Vai dar problema.
Esses 14% já é o primeiro indicativo. Olha, vai dar problema. E amanhã, irmãos, então, quais são os próximos passos? Aí não tem de onde tirar, aí aumenta o imposto, aumenta a contribuição para ver se dá certo. Aí as empresas param muda do Brasil, vai para o Paraguai, pode ver aí quantos domicílios fiscais já mudou para o Uruguai, para o Paraguai. Quantas empresas, eu falei para vocês aqui do exemplo da Lupo, você começa a aumentar imposto, porque não tem dinheiro para pagar, as empresas vão embora, paga menos ainda, né? Porque você aumenta imposto para ver se ela paga mais. Aí ela vai embora e não paga nada, fica zero, né? Então, você estava arrecadando 100, aumentou 10% de imposto para arrecadar 110. A empresa vai embora, você perde os 100, os 110, perde tudo, acabou que a empresa não está mais aqui. Perde os empregos, perde tudo. Então, veja, irmãos, é essa a preocupação. E aí, quais são os próximos passos que eu estava falando para vocês? O Chile limitou a um salário mínimo. Tinha pessoa que ganhava 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 4.000, 10.000. Depende, até o teto da Previdência. Eles nivelaram. Não tem dinheiro, então agora os aposentados contribuem, faz outra coisa. No fim, não deu, não teve, não tem mais para onde ir. Um salário mínimo para todo mundo. E fica feliz porque está recebendo, porque tem país que o sistema colapsa e não tem mais como pagar. E acabou, e não tem mais aposentado, não tem mais aposentadoria. Então, irmãos, eu quero, assim, tratar desse tema com você com muita seriedade, com muita responsabilidade. Eu li aqui para você na Constituição, quem financia é a sociedade. O governo não tem dinheiro. O governo não produz. O governo não gera riqueza. O Lula não paga ninguém. O Geraldo Alckmin não paga ninguém. O prefeito de São Paulo não paga ninguém. Ele arrecada impostos e administra. Ele não tem dinheiro, não gera riqueza. Irmãos, enquanto o Brasil não entender isso, nós vamos continuar idolatrando político, brigando por causa de político. Irmão, todo político é ruim. Você quer levar uma palavra minha aqui hoje? Todo político é ruim, é péssimo. Todo político é um gasto a mais. O político está lá, ele está dando gasto para nós. Ele devia fazer o trabalho dele voluntário. Né? Se ele não pudesse não ganhar nada, seria ótimo. Né? Ele significa um gasto, irmão. Então, como ele é um gasto, nós estamos gastando dinheiro com ele para pagar o salário dele, ele tem que produzir, irmão. Pensa se você fosse o dono da empresa e você contrata um gerente para sua loja. Você é dono de uma loja de roupa, você contrata um gerente. Aquele gerente, irmão, é uma despesa. Ele tem que gerar, ele tem que falar, olha, eu mudei a vitrine, aumentou as vendas, melhorou. Ele tem que justificar a presença dele lá. Ele tem que trabalhar muito, irmão, para mostrar serviço, para falar, olha, porque eu estou aqui, né? Pensa num vendedor, você contratou um vendedor, ele tem que bater a meta, ele tem que fazer um bom trabalho, irmão, para justificar a presença dele lá, porque ele é uma despesa para a empresa. Eu trabalho na limpeza aqui, mas então você é uma despesa para a empresa, você tem que ir lá, irmão, limpar direitinho, deixar tudo arrumadinho, porque você, irmão, é um gasto. Você tem que justificar a tua presença lá, a empresa gasta comigo, mas está tudo limpinho. Agora, o político, irmão, ele não se enxerga assim. A gente olha para o político, irmão, e ele está lá, elegeu o prefeito, irmão, ele entra num carrão com vidro fumê, tranca os vidros lá, liga o ar e não quer falar com mais ninguém. Só daqui 4 anos, para ele vir pedir voto de novo. Mas ele é funcionário do povo, irmãos. Ele não gera dinheiro nenhum. Ele só está lá para administrar. E ele tem que trabalhar muito e justificar a presença dele lá. Você entendeu? É isso, irmão, que nós precisamos compreender ao estudar a Constituição. Não haverá saúde, irmão, se não tiver quem financie a saúde. Quem financia a saúde? A sociedade. É isso, irmãos. Nós precisamos ter isso muito claro, tá? Saúde, previdência, né? Eu falei do postinho, falei da previdência, que é as aposentadorias, e o último tópico é a assistência social. A assistência social, irmão, não é a previdência, tá? Parece que é, porque os benefícios vêm da mesma fonte que é o INSS.
Mas uma coisa é a previdência, outra coisa é a assistência social. Veja bem, a previdência, ela está ligada ao trabalho que você faz, ou a proteção da saúde, as coisas que você está ali, você tem uma renda durante a gravidez ou durante uma incapacidade temporária para o trabalho, ou permanente, ou a idade avançada, como nós já vimos ali. Isso é a previdência. A assistência social, não. A assistência social é aquela pessoa que está numa condição de vulnerabilidade. Ela não tem como, ela nem trabalha, ela não estava trabalhando, ela não era segurada do INSS, ela não contribuiu 35 anos para receber um benefício. Ela é alguém, irmão, que precisa de uma ajuda, ela precisa de uma assistência, porque ela não tem meios, ela não tem família, ela não tem ninguém por ela para dar uma atenção, para dar uma ajuda. Ela precisa do apoio do Estado. Então, se você pensar, uma pessoa idosa, sozinha, mora sozinho, não tem filhos, não tem ninguém por ela, como que não pode mais trabalhar, tem uma incapacidade ou não, ou realmente só a idade avançada, mas não tem mais como trabalhar, não pode mais se inserir no mercado de trabalho. Como que faz, irmão, com essa pessoa? Ela vai morrer à míngua lá? Não, irmãos, tem a assistência social. Então, tem aquele benefício que é o LOAS, né? A lei da assistência social. Aquele, irmãos, é um benefício que não importa, irmão. Talvez a pessoa contribuiu 2 anos só, precisa 35 anos de contribuição para aposentar. Ela só contribuiu 2, não tem problema. Ela vai receber um benefício que não é uma aposentadoria. É o chamado LOAS, é aquele benefício de prestação continuada, o BPC. Aquele benefício, irmão, será pago todos os meses, não tem 13º, não tem outros benefícios ali, mas todo mês ele recebe um valor, irmão, para suprir a necessidade, porque ele não tem para onde recorrer. Então, é a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, a pessoa com deficiência, ampara a adolescência, crianças e adolescentes carentes. Essas pessoas, irmãos, serão atendidas pela assistência social. Aí você vai ter lá uma casa-lar para as pessoas, as crianças que são órfãs. Você vai ter, irmãos, ações, né, que vão oferecer lá o Vale Leite, o Vale Gás. Essas pessoas são pessoas vulneráveis, irmãos. Elas não têm para onde recorrer, não têm aonde. Elas serão cadastradas lá no Banco da Assistência Social, no Serviço de Assistência Social da cidade, e receberão, irmãos, um benefício que não é a Previdência. A Previdência eu contribuo para um regime, para um sistema previdenciário, lá na frente eu recebo. Não é isso. A assistência social, nem que eu não contribuí nada, nunca na vida, mas eu sou uma pessoa com deficiência, não tenho ninguém que possa me assistir, me ajudar. Então, o Estado entra e vai ajudar. Ok. Quem financia isso, irmão? Toda a sociedade, direta ou indiretamente. Então, irmão, se alguém recebeu alguma coisa lá do Estado, não foi o político que deu, irmão. Foi você, trabalhador, que está recolhendo seus valores aí na guia do imposto, no INSS, na guia da Previdência. Esses recolhimentos que você faz é que financiam a saúde, a Seguridade Social, a assistência social e a previdência social. Então, né, a seguridade é tudo isso: saúde, previdência e assistência social. Quem financia? Nós vimos lá no primeiro slide, toda a sociedade de forma direta ou indireta, tá? E é isso que nós não podemos esquecer. A Tirene está aqui também. Pai seja contigo, irmãos. Amém. Seja bem-vinda. A Ana Maria aqui, a Tirene. Isso mesmo. Que bom que ela chegou, está participando com a gente. Deus abençoe o nosso Brasil. Amém, Tirene. Obrigado, viu, da companhia aqui no nosso programa de hoje. Então, veja, hoje, no programa nosso de Direito Constitucional, nós vimos a ordem social, né? Do capítulo A Ordem Social, tem vários outros temas. Nós começamos aqui com a seguridade. A seguridade é saúde, previdência e assistência social. Quem financia? Toda a sociedade, de forma direta ou indireta. Então, o nosso bate-papo aqui acabou rendendo, né? Já é quase 1 hora. Eu agradeço a paciência de todos aqui para a gente ouvir esse conteúdo de direito constitucional que nós apresentamos aqui hoje para vocês.
E eu vou agora convidar você para a oração, né? Convido você para a oração. Nós vamos orar pela Seguridade Social do Brasil. Nós vamos orar pela Seguridade Social do Brasil, pedindo que Deus abençoe a área da saúde, para que quando você chegar num postinho, tenha lá o médico, o remédio, tudo funcionando direitinho. A previdência, para que a gente não tenha que aumentar imposto, que não tenha que pegar contribuições dos inativos, das pessoas que já estão aposentadas, para que a gente não tenha nenhuma situação em que precisou do benefício e não tem dinheiro para pagar o benefício. E vamos orar pela assistência social, irmãos, para que a pessoa necessitada tenha recurso, possa ser atendida, irmão, pela assistência social do Brasil, com o dinheiro da sociedade que os políticos estão encarregados de administrar. Outra coisa que me deixou de queixo caído, irmãos, fiquei realmente, olha, estou inconformado com isso, estou pensando no que pode ser feito a respeito, é esse roubo da Previdência que nós tivemos aí recentemente. A turma não quer investigar, o nosso Procurador-Geral da República não quer investigar, é uma coisa impressionante, não querem investigar quem causou o rombo, roubou o dinheiro dos aposentados, e agora, irmãos, o governo vai devolver. Mas, irmão, o governo não tem dinheiro. Como que o governo vai devolver, irmãos? É diminuindo o dinheiro que nós vamos ter lá na frente quando a gente se aposentar. É tirando do caixa, irmãos. O governo não poderia devolver esse dinheiro, irmãos. Quem tem que devolver é o bandido. Tem que ir lá prender o bandido, catar o dinheiro dele para onde ele mandou. Se ele comprou um sítio, vender o sítio, pegar esse dinheiro recuperado dos bandidos e devolver para as pessoas, irmão. Agora, devolver com o dinheiro do governo, o governo já não tem dinheiro para nada, irmãos. Agora está devolvendo o dinheiro que outro roubou. Não foi nem o governo que roubou, foi outro. Tem as quadrilhas aí, as associações, eu não sei quem. Eles não querem investigar e vão devolver o dinheiro com o dinheiro do governo. Ah, meu irmão, é desanimador, hein? É desanimador. Não pode, isso não poderia acontecer, porque já não tem dinheiro a Previdência. A irmã já falou aqui, olha, estão descontando de nós aqui 14% aqui na Prefeitura de São Paulo, porque não tem dinheiro. Agora o governo não tem dinheiro e vai devolver uma coisa que não foi ele que pegou. Explica para mim. É o crime perfeito, né, irmão? Você vai lá, assalta o banco, fica com o dinheiro, ninguém te investiga e o governo devolve o dinheiro para o banco. Rapaz, é negócio ou não é? É impressionante, irmão. Não poderia isso acontecer. Então, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, preciso orar pelo Brasil, irmão, porque o reflexo disso não vai aparecer agora, o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. Mas daqui a pouco, irmão, acabou o dinheiro da Previdência, nivela tudo num salário mínimo, daqui a pouco põe os aposentados para contribuir, daqui a pouco aumenta o imposto, daqui a pouco as empresas vão, daqui a pouco acabou o país, irmão. Não pode administrar desse jeito. Não é nenhuma crítica pessoal, eu não estou falando já falei para você, nenhum político presta, nenhum político é bom. Ele tem que entrar na cabeça dele o seguinte, eu estou aqui dando despesa, eu tenho que fazer valer, eu tenho que trabalhar muito aqui para justificar o meu salário, o que eu ganho aqui. Era isso que tinha que estar na cabeça de todo político. Não estou defendendo ou atacando ninguém, estou dizendo para os irmãos, não é assim que faz. Estuda a Constituição e olha que a Seguridade Social é financiada pela sociedade. Se estão arrancando dinheiro da sociedade, da Seguridade, para devolver um rombo que nem foi o governo que fez, irmão, esse dinheiro vai faltar amanhã. Não é assim que faz. Está errado. É só você estudar, dar uma olhada na Constituição, você vai ver, nós falamos aqui, ó, medidas de equilíbrio. Deixa eu voltar aqui os slides para você ver. Ele deve atender, você quer ver aqui, ó? Nós falamos aqui, destinados aos poderes, deixa eu ver aqui, a Seguridade Social. Eu falei aqui, ó, tem que ter lá os critérios de equilíbrio, irmão, para manter ali esse trabalho, né? O caixa, o dinheiro ali, ó, aqui, ó, achei, ó. Esse aqui no artigo 201, ó. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, filiação obrigatória,
Observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O atuarial é o cálculo que atualiza, né? O dinheiro de hoje não compra nada amanhã, então tem que ter juros, tem que estar mantendo esse cálculo atuarial para que o dinheiro tenha valor no tempo, no futuro. Mas ele está falando aqui de equilíbrio financeiro, irmão. Tem que ter equilíbrio financeiro. Se quebrar, irmão, acabou. Ninguém vai receber mais nada, tá? Ah, o SUS no Brasil, a gente tem as coisas de graça, tem enquanto tiver dinheiro, irmão. Se acabar o dinheiro, acabou. Esqueça, tá? Sem dinheiro, sem serviços públicos, porque o Estado não produz nada, o Estado não gera riqueza, o Estado não tem dinheiro. Ele recolhe dinheiro dos impostos e administra, tá? Nós precisamos ter isso muito claro. Vamos orar então e vamos colocar isso na presença de Deus. Chegou também a Nilza Ferreira.